Você já se sentiu preso de alguma forma? Preso em uma situação que parece não ter saída, preso pelas dívidas, pelas enfermidades, por problemas que você não consegue resolver sozinho? Você precisa de respostas, mas não sabe por onde começar? A Bíblia tem uma resposta para você. Está escrito em Jeremias 33, verso 3. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Você que está me ouvindo no início desse ano, no início de uma nova semana, ou mesmo no começo de uma nova fase da sua vida, saiba que esse vídeo não chegou até você por acaso. Nesse ano de 2026, você verá o impossível acontecer. Deus vai agir de forma sobrenatural na sua vida. Você verá portas se abrindo onde só havia muros, correntes sendo quebradas onde você só via prisões. Amém? Hoje eu quero te mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua sendo o Deus que age de maneira sobrenatural e que pode transformar o impossível em realidade. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu oro por você. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você fizer isso, selecione a opção Todas, para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você está passando por uma situação impossível agora, escreva nos comentários assim: nada é impossível para Deus. Eu quero começar te contando uma história que está no livro de Atos, no capítulo 12. É a história de Pedro, o apóstolo. Pedro estava preso, literalmente, mas não era uma prisão qualquer. Ele estava acorrentado, guardado por soldados e vigiado por portões de ferro. Era como se fosse uma prisão de segurança máxima. Aos olhos humanos, não havia saída para ele. Era completamente impossível. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículo 5, que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto os grilhões prendiam o apóstolo Pedro, a oração cercava ele de esperança. E como resposta àquele clamor, o poder de Deus se manifestou. O impossível aconteceu. O texto diz que um anjo apareceu e tocou em Pedro. Naquele momento, as correntes caíram, os portões se abriram sozinhos e Pedro saiu livre daquela prisão. Você percebe o que aconteceu aqui? Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. E Deus respondeu à oração. Isso me faz pensar o seguinte: quantas vezes nós desistimos antes de ver o milagre? Quantas vezes olhamos para uma situação impossível e pensamos assim: não tem mais jeito, não tem mais saída. Mas a igreja não desistiu de Pedro. A igreja continuou orando e Deus agiu. Tem algumas batalhas que você não vai vencer com a sua força. Tem situações que você não vai resolver com o seu conhecimento. Tem portas que você não vai conseguir abrir com as suas conexões, com o seu network, como algumas pessoas gostam de chamar. Mas você vai vencer com seus joelhos dobrados. Você vai resolver com a sua oração, com o seu clamor. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, Paulo declara que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A oração é uma arma espiritual, irmãos. Ela move o céu. A oração quebra correntes. E eu quero que você saiba hoje, o Deus que libertou Pedro é o mesmo Deus que pode te libertar da prisão que você se encontra agora. Eu mesmo já me deparei com uma situação em que não tinha mais nada para ser feito. E só quem já passou por isso sabe como é desesperador. Eu já vivi situações em que eu não sabia nem como orar, não sabia o que dizer nas orações. Você já passou por isso? Você já chegou em um ponto em que
as palavras faltam, em que você só consegue chorar diante de Deus, só consegue dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu já estive nesse lugar. E foi justamente nesses momentos que eu aprendi que a oração não precisa ser bonita, não tem que ser eloquente, não precisa ter palavras elaboradas. Às vezes, a oração mais poderosa é aquela que sai do coração quebrantado. É aquela que você faz com lágrimas nos olhos, sabe? É quando você simplesmente diz assim: Deus, eu preciso de Ti, eu não consigo sozinho. E sabe o que eu descobri? Que Deus ouve essas orações. Deus responde essas orações. Deus age quando nós reconhecemos a nossa dependência total dEle. Porque a verdade é que nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Nós precisamos de Deus. E quando nós clamamos a Ele, Ele responde. Eu vou te falar 3 princípios sobre a oração que eu aprendo aqui em Atos 12 e que você deve levar para a sua vida nesse novo ano, se você realmente quer ver o impossível se tornar realidade. Primeiro princípio: a oração é uma arma espiritual. Tem algumas batalhas que você não vai vencer com a sua força, mas você vai vencer com seus joelhos dobrados. A oração é a arma mais poderosa que você tem, pois ela te ajuda a vencer batalhas contra inimigos que não são visíveis aos olhos humanos. Segundo princípio: a oração move o céu. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, está escrito: a oração de um justo é poderosa e eficaz. O clamor da igreja em Atos 12 foi ouvido no céu, mas trouxe libertação à terra. A sua oração tem poder. Não porque você está orando, mas porque o Deus que te ouve tem poder para mover céus e terra. A sua oração move o céu. Creia nisso. Terceiro princípio: a oração precisa ser constante. A igreja não parou de orar, mesmo quando parecia tarde demais. Muitas vezes a resposta de Deus vem na última hora, mas ela vem, porque Deus nunca falha. Antes de continuar, eu quero te dar um aviso rápido. Eu tenho certeza que uma das suas metas para esse ano é ter mais intimidade com Deus, ter momentos de reflexão, oração e leitura da palavra. E pensando nisso, nós aqui do Minuto com Deus criamos o livro Uma Palavra para Cada Dia, que agora está disponível no formato PDF por apenas R$ 9,90. Para você adquirir, clica no link que vai estar aqui no comentário fixado do vídeo. Quando você adquire, você recebe na mesma hora no seu e-mail e já pode começar a mudar a sua vida, sua mentalidade e a sua caminhada com Deus. Talvez você não esteja em uma prisão, literalmente falando, mas você pode estar acorrentado pelas dívidas. Você olha para as contas e não sabe como vai pagar. Olha para o boleto vencido e sente o peso da dívida te esmagando. Você pode estar acorrentado pelas enfermidades. Você já foi em tantos médicos, já fez tantos exames, tomou tantos remédios e nada muda. E você se sente preso nessa situação. Você pode estar preso por lembranças dolorosas do passado, por traumas que você não consegue superar, feridas que você não consegue curar, mágoas que você não consegue perdoar. Você pode estar preso em um hábito ou em um vício que tem destruído a sua vida, a sua família. Você já tentou parar tantas vezes, você já prometeu que ia mudar, mas você se sente fraco, você se sente impotente. Talvez você esteja cercado por pessoas que não acreditam mais em você, pessoas que já desistiram da sua vida, que já te deram como perdido. Talvez existam portas que estejam fechadas há anos na sua vida. Porta de emprego, de relacionamento, porta de restauração, de cura, e você já não sabe mais o que fazer. Mas eu quero te dizer, Deus tem poder para abrir os portões de ferro, para quebrar as correntes e para fazer o impossível acontecer. Eu não sei quais têm sido as prisões que estão te cercando nesse momento. Eu não sei qual é a situação impossível que você está enfrentando.
Mas independentemente do que seja, eu quero que você saiba que Deus é maior do que elas. O Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir o caminho para você. O Deus que derrubou os muros de Jericó pode derrubar os muros que estão te cercando. O Deus que ressuscitou Lázaro pode também ressuscitar os seus sonhos. Em 2026, você verá o impossível acontecer. Você verá Deus agir de forma sobrenatural na sua vida. Mas isso não vai acontecer porque você é forte ou porque você é capaz. Isso vai acontecer porque Deus é poderoso. Você precisa fazer a sua parte. Você tem que orar, clamar a Ele e confiar. Não desista, não pare de orar só porque você não viu a resposta ainda, ou porque parece que Deus não está te ouvindo. Continue orando, continue crendo, porque Deus, irmãos, pode fazer coisas impossíveis. Muitas vezes a resposta de Deus vem na última hora. Muitas vezes Deus age quando você já não tem mais forças, mas Ele sempre age. Ele nunca falha, nunca te abandona e nem te esquece. Creia nisso. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Quais são as suas metas para 2026? O que você precisa deixar no passado? Qual é a vida que você quer ter nesse ano? Apresente tudo isso diante do Senhor agora e vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado pela história de Pedro. Obrigado porque a Tua palavra nos lembra que nós podemos clamar a Ti nos momentos de angústia, nos momentos de desespero, naqueles momentos em que nós não sabemos mais o que fazer. Obrigado porque o Senhor é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. O Senhor é o Deus que quebra correntes que ninguém pode quebrar. O Deus que faz o impossível acontecer. Assim como Pedro foi liberto da prisão, nós pedimos que o Senhor quebre agora as correntes que aprisionam os teus filhos e as tuas filhas. Que toda prisão emocional seja desfeita. Toda prisão espiritual seja quebrada e toda prisão financeira seja rompida. Pai, contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. Que cada um seja atendido de acordo com a Tua vontade, Senhor. Olha com amor e compaixão para cada nome que está sendo colocado aqui diante do Senhor. Cada situação impossível que está sendo trazida aos Teus pés. Derrama a Tua provisão sobre aquele que está aflito, sobre essa pessoa que não sabe como vai pagar as contas. Abre as portas de emprego para aqueles que necessitam. Derrama a Tua bênção, meu Pai. Consola o coração desse irmão e dessa irmã que estão abatidos, desanimados e sem esperança. Fortalece aqueles que estão cansados, os que já não têm mais forças para continuar. Eu coloco diante de Ti todas as pessoas que estão lutando contra os vícios. Aqueles que estão presos no alcoolismo, nas drogas, na pornografia, em qualquer tipo de vício que tem destruído as suas vidas. Que haja libertação verdadeira, pois na Tua palavra está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós oramos confiando na Tua vontade e na Tua soberania. E por isso já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. É só você clicar aqui no botão compartilhar e mandar para as pessoas que você ama. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você também pode ser abençoado através do método Vida Abundante, que é um treinamento online que eu criei para te ajudar a ter uma vida mais cheia da presença de Deus, em todas as áreas da sua vida. É só você clicar aqui no link que vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu terei muita alegria em fazer parte dessa jornada de crescimento e de fé na sua vida. Deus te abençoe
Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Irmãos, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, a passagem de Jesus aqui na terra, uma característica de Jesus se destaca de uma forma muito especial: a compaixão. Jesus se destaca pela compaixão. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, nós vemos que Jesus percorria as cidades e os povoados, ensinando, pregando e curando os enfermos. Só que o que mais chama a atenção de Jesus, enquanto ele passava por aquelas cidades e povoados, foi a condição espiritual das pessoas. Jesus percebeu que as pessoas estavam aflitas, desamparadas, e ele as compara a ovelhas sem pastor. O texto de Mateus capítulo 9 diz isso. Jesus compara as pessoas que estavam desesperadas a ovelhas sem pastor. Esse olhar compassivo de Jesus, esse olhar misericordioso de Jesus, ele nos revela a preocupação de Deus com o cuidado do seu povo. E o desejo de Deus de levantar uma liderança verdadeira, uma liderança que se preocupe com vidas, uma liderança que seja justa. Eu quero ler o texto com você, vai ser o primeiro texto que eu vou mencionar aqui, Mateus capítulo 9, do verso 35 ao verso 38. Se você puder, abra sua Bíblia e vamos ler juntos esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha que coisa tremenda. Jesus passando pelas cidades, pelos povoados, ensinando, pregando o evangelho, curando as pessoas. E no verso 36 diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Presta atenção. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Eu quero, antes de continuar, eu quero ler essa mesma passagem na Bíblia, a Mensagem. Se você ainda não tem essa Bíblia, eu recomendo essa Bíblia. Eu não ganho nada com a venda dela, mas ela é uma Bíblia muito interessante que traz uma linguagem mais atual, uma linguagem que é fácil você aplicar no seu dia a dia. Porque às vezes a Bíblia traz umas palavras tão cultas, não é? Tão rebuscadas, e a gente fica assim, sem saber como aplicar aquilo na nossa vida. A gente acha bonito, a gente admira, mas aí a gente pensa assim, mas e o que eu faço com isso? E a Bíblia, a Mensagem, ela traz essas palavras de fácil entendimento. Então essa mesma passagem que eu li na Bíblia, a Mensagem, está assim, ó. Depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas,
onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Olha aqui que interessante. Na versão passada, diz, curando todas as enfermidades e doenças. Aqui já fala assim, restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Continuando. Ver as multidões diante de si lhe fazia doer o coração. Onde dizia, Jesus teve compaixão, aqui nessa versão diz que o coração dele doeu quando ele viu aquelas pessoas sofrendo. E aí o texto diz assim, o povo estava confuso e sem rumo. Eram como ovelhas sem pastor. E aí, as palavras de Jesus aqui na Bíblia, a mensagem, estão assim, olha, que grande colheita temos aqui, disse aos discípulos, mas tão poucos trabalhadores. Jesus disse para os discípulos, nós temos uma grande colheita aqui. Vejam quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser amadas. Irmãos, quando eu acordo pela manhã e abro a mensagem do Minuto com Deus, que é postada às 5 da manhã, eu não acordo às 5 da manhã para postar a mensagem, tá? Eu gravo antes e programo ela para ser postada. Eu não tenho o hábito de acordar às 5 da manhã. Mas quando eu levanto pela manhã e abro a mensagem Minuto com Deus e vejo ali 3.000 comentários, 4.000 comentários de pessoas pedindo oração, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por lutas em várias áreas da sua vida, o meu coração dói. E eu olho para aquilo e penso, meu Deus, quantas pessoas estão sofrendo. E foi isso que Deus falou ao meu coração hoje. São ovelhas sem pastor. São ovelhas que ainda não descobriram que tem um pastor que cuida delas. E aqui eu não estou falando do pastor da igreja. Eu sou pastor. Eu fui consagrado a pastor, ungido a pastor. Eu fiz seminário, o ministério do qual eu fazia parte achou que eu tinha uma vocação pastoral e me separou para ser pastor. Mas aqui, eu creio que o texto não está dizendo de uma pessoa específica que tenha o título de pastor. Jesus, ele diz para os discípulos, nós temos uma grande colheita. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus não fala, os pastores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Sabe por quê? Porque independente do título que você tiver, você pode cuidar de alguém. Você pode dedicar parte do seu tempo para evangelizar, para ministrar uma palavra de cura, para liberar uma palavra de bênção sobre a vida de alguém, para ensinar. Ah, mas eu não tenho título de pastor, eu não sou bispo, eu não sou apóstolo, eu não sou nada. Você é um trabalhador, uma trabalhadora que Deus levantou. Eu não sei há quanto tempo você acompanha o Minuto com Deus, mas eu sei que você já aprendeu bastante aqui. E aquilo que você aprendeu aqui, aquilo que tem sido bênção para a sua vida, pode ser bênção na vida de outra pessoa, sabia? Então, eu glorifico a Deus pelas pessoas que ouvem as mensagens que são postadas aqui
e além de ouvir essas mensagens, elas compartilham com outras pessoas. Isso é maravilhoso, irmãos. É Deus levantando trabalhadores, porque às vezes a gente não vai saber o que dizer, não é verdade? Eu queria tanto ajudar aquela pessoa, mas eu não sei o que dizer para ela. Manda 1 minuto com Deus para ela e deixe que o Espírito Santo faça o resto. Nós temos que entender que o poder de transformar as pessoas é do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. A gente tem que se dedicar, não é verdade? Mas olha o que diz o texto de Ezequiel 34. Eu vou ler na NVI. Ezequiel 34, do verso 1 ao verso 11. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Repare aqui na palavra contra. Profetize contra os pastores de Israel. A gente tem a mania de achar que a profecia é só coisa boa, não é? Eu vou profetizar sobre a sua vida, que as portas de emprego vão se abrir. Amém. Você vai ser curado, seu casamento vai ser restaurado, sua vida vai às 1000 maravilhas. Amém. Essas profecias eu recebo. Mas a Bíblia tem umas profecias que o negócio não é muito bom, não. Mas são promessas que estão contidas na Bíblia. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes. 2 pontos. Assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. O que Ezequiel está dizendo? Vocês tiram proveito do melhor do rebanho, mas não tomam conta dele. Comem a coalhada, se vestem da lã, abatem os melhores animais para fazer um churrasco, mas vocês não estão tomando conta do rebanho. Infelizmente, tem pastores que só querem se aproveitar do rebanho, mas não estão cuidando do rebanho como deveriam. Não estão se dedicando ao trabalho pastoral como deveriam estar se dedicando. Versículo 4. Vocês não fortaleceram a fraca, a ovelha fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Repare que Deus está dizendo que no meio do rebanho tem pessoas fracas, tem pessoas doentes, tem pessoas feridas. Quem deve cuidar dessas pessoas? O pastor, que é responsável por elas. Essa é uma realidade que acontece na sua igreja. Muitas vezes o pastor está tão preocupado em viajar, em cuidar da igreja como um empreendimento, comprar o lote do lado, o lote do outro, ampliar, e se esquece de cuidar das ovelhas. Isso acontece aí na sua igreja? Responda aqui nos comentários. Continuando o texto. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade.
Lembra que Jesus falou da ovelha perdida? Lembra que Jesus contou uma parábola a respeito disso? Um homem tinha 100 ovelhas e uma se afastou. O que esse homem fez? Deixou as 99, colocou as 99 ali bem guardadas em um lugar e foi atrás daquela que havia se perdido. Esse é o papel do pastor. Mas se for olhar hoje em dia, o que os pastores estão fazendo? A ovelha se desviou. É Deus peneirando o povo. Se está desviado é porque não quer se submeter ao que nós estamos pregando aqui, é porque é insubmisso, é porque é rebelde. É isso que a gente tem visto. Só que o bom pastor, além de dar a vida pelas ovelhas, ele vai atrás da ovelha perdida. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Versículo 5. Por isso elas estão dispersas. Por isso as ovelhas estão dispersas. Porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. A ovelha se desvia, sai do caminho, o pastor não cumpre o seu papel de resgatar a ovelha perdida, ele só quer se aproveitar da ovelha e aí ela se torna uma presa fácil para o inimigo. E aqui a gente pode associar isso ao inimigo das nossas almas. O diabo, ele se aproveita quando uma pessoa se afasta dos caminhos de Deus, quando uma pessoa se afasta da igreja, quando ela abandona o seu chamado, o seu ministério. Satanás vem então e faz com que aquela ovelha que se afastou caia em armadilhas, caia no engano, caia no pecado, caia em tentações. Versículo 6, eu estou lendo Ezequiel capítulo 34, do verso 1 ao verso 11. Versículo 6, as minhas ovelhas, assim diz o Senhor, lembra? É Deus falando, as minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor, estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Ou seja, o sangue desses que se perderam e que não foram socorridos, o sangue dessas pessoas está nas mãos dos pastores. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. Porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. O que Deus está dizendo aqui? Eu coloquei pessoas responsáveis por cuidar das minhas ovelhas. A Bíblia diz que Deus escolheu alguns para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, não é verdade? Alguns. Então, algumas pessoas foram
incumbidas dessa missão. Só que quando essas pessoas não desempenham com zelo aquilo que lhes foi incumbido, Deus retira a função dessas pessoas. E Deus promete que Ele mesmo buscará as ovelhas e cuidará delas. As ovelhas não vão ficar sem cuidado, mas o pastor vai perder o cargo, o pastor vai perder a função, o pastor vai perder a unção. É isso que a palavra está dizendo. Amém? Eu sei que é uma palavra dura, uma palavra para a gente começar a semana assim, né? Já engasgando, mas eu até coloquei uma camisa mais florida, né? Porque hoje começa a primavera, para que você receba no seu coração, receba no Espírito essa palavra. Se você é pastor, receba essa palavra no Espírito. Se você não é pastor, mande lá para o seu pastor, mande isso para o seu pastor, para a sua pastora, para o dirigente aí da sua igreja. Irmãos, pastor foi levantado por Deus para pastorear. Ele pode pastorear através de pregações, que é o que eu faço aqui. Eu prego a palavra de Deus todos os dias. De uma forma indireta, eu estou pastoreando aqui algumas pessoas. Tem pessoas que eu abro a live aqui, eu já identifico como pessoas que são assíduas aqui nas transmissões. Tem pastores que Deus colocou em um templo, em uma denominação, em igrejas específicas. O que esse pastor tem que fazer? Cumprir aquilo que foi determinado por Deus para ele. Presta atenção. Eu não sou a favor de que pastores sejam candidatos. Eu não concordo com isso. Deus não chamou o pastor para ser candidato. Deus chamou o pastor para pastorear. Ah, mas ele tem ele tem uma entrada na política, ele é um bom administrador, é um bom gestor. Amém. Então deixe de lado a função de pastor, abra mão dela, diga, eu não sou mais pastor, eu agora sou um gestor público. E faça isso. Porque o que eu vejo, na maioria dos casos, é a pessoa usando a credibilidade que foi dada a ela como pastor e se aproveitando disso para se eleger ou para eleger outros candidatos. Eu não concordo com a igreja que leva o candidato lá na frente. A igreja não pede assim diretamente o voto por candidato, mas leva o cara lá na frente e fala assim, nós vamos orar por ele, ele é um homem de Deus, ele é um homem de família, nós vamos orar por ele. O que a igreja está dizendo? Vote nesse cara aqui. Eu não concordo. Eu não concordo. A Nadi Nunes colocou assim, estou assistindo pela TV, pastor. Eu gosto desse seu posicionamento com relação à política. Pastor é para pastorear. Pastor não é para cantar, pastor não é para representar, pastor não é para... Pastor é para pastorear. E como que pastoreia? Pregando a palavra, aconselhando, ensinando. Olha o que Jesus estava fazendo, irmãos. Deixa eu voltar aqui lá no texto. Deixa eu voltar no primeiro texto que eu li. Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus, o bom pastor, ia passando por todas as cidades. Jesus tinha uma igreja? Não. Ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando, pregando as boas novas do reino, curando as enfermidades e as doenças. Ele tinha compaixão das pessoas. Ele via a necessidade das pessoas. Quando Jesus viu que a multidão estava faminta, ele tratou de alimentá-las.
Ele multiplicou os pães e peixes e alimentou a multidão. Eu sei que muitas pessoas talvez não vão concordar, vão dizer, pastor, mas é importante que na política nós tenhamos homens de Deus, mulheres de Deus. Amém. Eu não estou dizendo que um homem e uma mulher de Deus não possam ocupar cargos públicos. Mas tira esse título então de pastor. Abra mão dele. Porque se Deus chamou você para administrar, então não é para pastorear. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.